amiguinhos do canal Universo Compartilhado, joinha, tudo tranquilo e sereno. Você já assistiu Extermínio, Evolução? Filme de terror, de vírus que infectou a humanidade e que já está no terceiro filme, e eu considero como uma das melhores franquias desse assunto de apocalipse zumbi, vamos dizer assim, dos últimos tempos. Franquia que estava estacionada na gaveta, já não existia um filme desde 2007, lá atrás, e o primeiro é de 2002. Aqui no Brasil, o nome levou esse nome Extermínio, para facilitar para o grande público. Mas, na verdade, esse filme lá, na gringa, ele se chama, o primeiro de 2002 se chama 28 Dias, 28 Days Later, né? Depois o segundo de 2007, 28 Weeks Later, 28 semanas depois. E agora nós temos o 28 Years Later, 28 anos depois. E aqui levou o nome Extermínio, como eu falei. E eu digo o seguinte para você, essa franquia lançou, entre aspas, alguns atores que hoje são atores de peso. Lá o de 2002 lançou a carreira do Cillian Murphy. Você conhece o Cillian Murphy? O Cillian Murphy foi em 2023 o Oppenheimer, o super filme do Christopher Nolan, que chegou a quase $1 bilhão de bilheteria na época e deu inclusive vários prêmios a essa produção. O segundo filme lançou a carreira do Jeremy Renner. Já ouviu falar no ator Jeremy Renner? Esse ator foi o Gavião Arqueiro do universo da Marvel. Na época ninguém nem sabia direito quem ele era. E agora, o de 2025 não lança mais a carreira, porque o cara já é conhecido. Mas tem gente que não conhece. É o Aaron Taylor Johnson, que já fez vários filmes, inclusive fez agora há pouco tempo o filme Kraven o Caçador, do universo da Marvel lá na Sony. Ele já foi o mutante Mercúrio no universo da Marvel, dos filmes do UCM. Já fez vários outros trabalhos. Já fez um filme chamado Trem Bala, junto com Brad Pitt. Já ouviu falar nesse filme? Pois é. E ele está sendo cotado, mencionado, numa possibilidade de ser o próximo James Bond 007. Então, é uma franquia que lançou alguns nomes ao estrelato, como eu já falei aqui. Mas não é esse o assunto. O assunto é falar do filme. O primeiro filme é sobre o quê? O vazamento de um vírus da raiva. Um laboratório onde eram feitos testes com o vírus da raiva em animais. Esse laboratório é invadido por um grupo de criminosos, de motherfuckers. Eles soltam esses animais. Os animais com o vírus da raiva atacam não só os invasores, como as pessoas que trabalhavam no laboratório. E aí está desencadeado, isso foi na Inglaterra, né, no Reino Unido, e aí é desencadeado um vírus da raiva que atinge toda a humanidade. Então o mundo vai se acabando, as pessoas vão se matando. Na verdade, aqui não existem hordas de zumbis, que a gente calcula zumbi tipo Walking Dead, mortos-vivos que saem por aí. Aqui não é morto-vivo. Aqui o cara está infectado com o vírus da raiva, então ele fica desesperado, descontrolado, para atacar outras pessoas, se alimentar e etc. E aí desencadeou uma franquia de filmes para adultos, não é filme para público baixinho, né? Aqui são filmes muito violentos, com um terror muito visceral. Foi assim no primeiro de 2002, foi assim no segundo de 2007, e a franquia deu uma estacionada. Eis que agora o diretor, Danny Boyle, que vem lá do primeiro filme, e o seu roteirista e produtor, Alex Garland, aliás, que dupla, dois excelentes profissionais do audiovisual, resolvem se unir novamente e falar, vamos levar um terceiro filme? Nós temos muita história para contar. E aí eles resolvem trazer Extermínio, a Evolução. O título já sugere o quê? A evolução quer dizer o quê? O mundo ficou cada vez pior, né? Cada vez mais detonado, e as criaturas, né? Quem foi atingido com o vírus, que é a humanidade praticamente quase inteira, praticamente 80% da humanidade foi atingida, esse vírus foi se desenvolvendo, foi evoluindo, e os supostos zumbis ficaram mais fortes, mais poderosos, mais rápidos, mais inteligentes. Então a coisa evoluiu. Daí o título,
E no inglês, como eu falei, 28 anos depois, passou todo esse tempo em comparação ao último filme de 2007, que eram 28 semanas. Então o mundo está completamente detonado e o mundo é dividido em castas. As pessoas vivem em grupamentos em determinadas regiões e aqui existe uma ilha, uma ilhota lá na Inglaterra, onde existe um grupo de pessoas que vivem ali e se preparando para o pior, né? Preparando o armamento, estocando comida. Essas pessoas, como vivem numa ilha, elas têm que, num determinado momento, atravessar o continente, né, para poder pegar mantimentos lá do outro lado. Então eles são cortados por uma ponte que está ali na água, que liga a ilha até a cidade, mas essa ponte, quando a maré levanta, a maré engole a ponte, então eles têm que esperar a maré baixar para eles poderem andar na ponte para ir para o outro lado buscar mantimentos. Então as pessoas vão vivendo sobre a pressão, sobre o medo, né, sobre o desespero, e existem, obviamente, pessoas que lideram esses grupos. Uma delas é o personagem do ator conhecido, Aaron Taylor Johnson, que com o seu filho resolve ensinar o seu filho, que ele é um jovem novo, por volta mais ou menos de 11, 12 anos, ele vai treinar seu filho para ser também um guerreiro, um lutador, um matador dessas criaturas no futuro. Virar um adulto, um homem que já saiba combater, que seja um guerreiro. E aí ele vai tentar atravessar a ilha para ir para o continente, para pegar mantimentos, e o filho vai junto e tal. Então nós temos aqui um filme, como como os outros, um filme de sobrevivência. E eu digo para você o seguinte, aqui tudo tem uma escala maior. Até as criaturas, as pessoas infectadas, aqui estão numa escala maior. Porque como o nome mesmo fala, evolução, as criaturas aqui subiram um degrauzinho da evolução, estão subindo. Então aqui nós temos criaturas mais encorpadas, maiores, mais fortes, literalmente mais velozes, mais em busca de sangue, de destruir o ser humano. Então é um filme muito gráfico. Nós temos aqui uma violência muito gráfica. Então a censura, se eu não me engano, eu acho que é 16 ou 18, se eu não me engano é 16 anos, mas não é um filme recomendado para pessoas de coração fraco, não é um filme recomendado para pessoas que se chocam com qualquer situação. Qualquer filmezinho de terror do Jason de sexta-feira 13 já me bota mal. Então esse filme não é para você, porque aqui a coisa é muito mais realista e, como eu falei, muito mais gráfica. O elenco aqui, ótimo. O Aaron Taylor Johnson, que é o ator até que eu não curtia muito, ele tem ganho comigo pontos, tá? Porque ele vem crescendo na indústria. Eu acho que ele, de repente, aí pode realmente despontar um papel como James Bond. Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu acredito que ano que vem a gente tenha uma resposta com relação a isso. O filme é muito bem feito, o design de produção dele é excelente. O visual desse filme, embora seja um filme muito triste, muito violento, mas tem momentos aqui contemplativos, momentos de um cenário no fundo, um pôr do sol, uma floresta, um barulho da natureza. Como o mundo está sendo detonado, o ser humano está sendo extinguido, a natureza meio que vai dominando os ambientes, então você vai sentindo isso, você vai dividindo a tela com essas imagens. Então aqui, como eu falei, tem imagens contemplativas aqui, muito chamativas. O elenco tá bom e aqui não tem só o Aaron Taylor Johnson. Você tem também um grande ator aqui, um cara pesado em Hollywood, que é oh meu Deus, como é que é o nome dele? Ralph Fiennes, como é que eu ia esquecer? O nosso Voldemort do universo de Harry Potter, que aqui ele aparece da metade do filme para o final, mas quando ele aparece ele domina, ele faz o papel de um médico aqui, também um sobrevivente, também um guerreiro. É contada uma lenda sobre o personagem dele no filme, que você por uma hora fala assim, caramba, esse cara eu acho que ele é mau, ele é vilanesco, né? Ele é um ser humano, mas é vilanesco, mas depois você vai descobrindo que ele não é, ele é uma pessoa do bem. Tem uma viravolta bacana do personagem dele, ele é muito legal. E assim, e o filme desenrola com cenas tensas. Tem uma cena aqui, cara, como eu falei, né? Eles têm que atravessar uma ponte no mar, né? Para poder chegar no continente, para poderem pegar remédio, comida, bebida e etc. Só que a maré tá alta, a ponte é engolida. Tem que esperar a maré baixar para eles poderem atravessar. Quando a maré baixa e o pai atravessa com o filho, tem um momento que quando eles estão atravessando para voltar para a ilha, né, para a região deles, onde eles vivem, tem uma das criaturas, como falei, agora tem uns gigantes agora, uns caras
brutamontes, tipo de 2,15 metros pra cima, que perseguem eles. Cara, tem um que persegue, a cena da perseguição na ponte, ela bota você com os nervos à flor da pele. Você fica na ponta da cadeira, jurando que aquele monstro, aquela criatura, né? Aquele cara infectado vai atingir, vai conseguir pegar o pai e o filho, eles pedindo o pessoal lá na ilha, abram os portões, abram os portões. E aí em cima da muralha que eles criaram para se proteger, para proteger a região deles, existem uns arqueiros, né, que ficam ali para poder defender quem vai invadir. Então os arqueiros atirando ali as flechas no cara, e o cara é muito grandão, e as flechas vai pegando nele e tal, e ele continua de pé correndo pra caramba e tal, e o pai e o filho ali, cara, é uma cena que dura, eu acho que uns 2 ou 3, até me engasguei, é uma cena que dura uns 2 ou 3 minutos, mas ela bota você na ponta da cadeira, e pra mim, é a melhor cena do filme. Se o filme fosse uma porcaria, essa cena já valeria pelo menos uma nota 3, 4 no filme. Mas eu me antecipo dizendo que é um puta filme. Filmaço maneiro, assim como os outros. Eu acho esse o melhor dos 3. Eles foram... O primeiro, a filmagem, você via que eram de câmeras mais antigas. Então era lá 2002, né? Quando estava começando essa coisa da tecnologia para filmagem, aquela coisa toda. Você vê hoje, você vê que é um filme que está datado com relação à produção de imagem. O de 2007 avançou e o de 2025 agora está num outro patamar. Então você agora tem realmente imagens muito nítidas, você tem agora um colorido, você tem um visual agora muito mais atraente, muito mais chamativo, e a forma que o diretor, Danny Boyle, ele faz essa captação de imagens, a câmera nervosa ali, né? Esse momento da ponte que eu tô falando, você vê a câmera nervosa junto com os personagens ali, parece que você tá sacudindo, correndo junto com eles. Isso tudo chama muito atenção. Então, baita filmaço de terror. Aí você vai falar assim, é necessário eu ver os outros dois? Eu não conheço a franquia. Já ouvi falar, mas nunca vi nada. É obrigatório eu ver o primeiro e o segundo para entender esse? Obrigatório não é. Você consegue entender um pouco desse filme sem ver os outros dois. Mas se você puder ver o primeiro e o segundo, seria bom, porque aí você vai imergir no universo e vai entender o que realmente aconteceu. Esse filme ele dá uma palha, como ele ficou muito tempo engavetado, de 2007 para 2025, esse projeto, então ele faz agora a questão de explicar um pouquinho, com flashbacks, imagens rápidas, conversas, para você poder entender, eu que nunca vi esse universo, entendo mais ou menos o que está acontecendo. E aí você vai ter o interesse em buscar o primeiro e o segundo filme. Eu já conheço desde o primeiro eu vi até em São Paulo em 2002, eu morava lá, eu vi em São Paulo em 2002, depois vi o de 2007. A minha mulher, por exemplo, a minha esposa, não conhecia esse universo, viu esse comigo, adorou, entendeu alguma coisa, eu expliquei algumas coisas para ela, e ela agora está buscando o primeiro e o segundo nos streamings para poder entrar um pouquinho mais nesse mundo. Então, baita filmaço, nota 10 aqui do Universo Compartilhado, super indico, não é um filme que vai fazer grande bilheteria, porque é um filme muito nichado, ele é para um público que realmente gosta desse tipo de filme mais pesado, um terror mais visceral, não é aquele terror de shopping center que a gente costuma falar, que é aquele filme de um grupo de jovens que enfrenta uma maldição, ou um assassino slasher e tal. Não é esse tipo de filme, é um filme um pouco mais voltado para um público que gosta mais dessa coisa mais pesadona, mas é um filmaço. Se você gosta dessa coisa meio de filme apocalíptico e tal, você vai gostar. E você vai reconhecer, obviamente, alguns rostos que estão aqui. Principalmente do excelente Ralph Fiennes, o Voldemort da franquia Harry Potter. Ele já fez outros milhares de filmes, já teve até na franquia de James Bond, entendeu? É um baita ator, não tá o filme o tempo todo, mas quando ele aparece, ele rouba a cena com muita facilidade. Então, nota 10 aqui do canal. Fica a dica não só para Extermínio e Evolução, agora deste ano, como também o primeiro e o segundo, lembrando o primeiro de 2002, o segundo de 2007, Extermínio 1, Extermínio 2. Busca aí que você vai encontrar, dá o teu jeito aí, que provavelmente você vai encontrar liberado ou na Netflix, ou no Prime Video, em algum dos streamings, mas volto a dizer, não é filme para crianças. É um filme muito impactante, muito visceral. Mas, super dica aqui do seu canal de cultura pop, que a gente faz o trabalho de procurar para você no que assistir
E aí a gente indica, esse filme é legal, esse filme não é tão bom, essa série é boa, essa série não é tão boa. A gente facilita a tua vida, porque a gente sabe como corre do dia de hoje, com as coisas mais caras do jeito que estão. Nem é possível sempre a gente poder estar vendo tudo ao mesmo tempo, buscando tudo, até porque o tempo é curto, o tempo é dinheiro, então a gente facilita o trabalho para você, para falar assim, olha, vê que você vai se divertir, vê que você vai curtir, você vai se distrair e você não fica buscando, perdendo tempo em ver. Beleza? Agora, se inscreve aqui no canal, vai aqui no seu YouTube, vai no inscrever-se aqui, toca essa sinetinha aí, para você estar sempre recebendo os vídeos que sobem aqui pelo canal. A hora que você tiver a fim de ver, você assiste as nossas super dicas somente do melhor da cultura pop. Extermínio, Evolução, ainda nos cinemas, em breve nos streamings. Mas se você tiver o prazer, puder ver na tela grande, você vai ver a desenvoltura dessa superprodução com imagens belíssimas, embora um filme de terror pesado. Mas tem aqui um visual, um design de produção muito caprichado. Forte abraço, fique ligado, hein? Voltamos a qualquer momento no seu canal de cultura pop, Universo Compartilhado. Valeu!